Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene, é uma alegria estarmos mais um domingo juntos, né, para as nossas meditações, para as nossas reflexões, um dia de friozinho, mas um friozinho gostoso, né, um solzinho grande ali. Vamos passar o microfone para a Jane cumprimentá-los. Bom dia, gente, para aqueles que se levantam. Um bom domingo, quem está debaixo das cobertas também, está uma delícia hoje, né? Muita paz a todos. Pois é, como primeiro momento, a gente sempre coloca a mensagem no momento.com, que é muito instrutiva. Aprendizado fundamental. Ele era baixo, pesado, de cabelos loiros e testa curta. Estava sujo e mal vestido. Além de tudo, tinha um ar de bobo. Bateu à porta do mosteiro. De imediato, foi rechaçada a ideia de acolher um bárbaro como aquele entre os muros sagrados para conviver com homens cultos, alguns deles nascidos nas melhores famílias do Império Romano. Ninguém o desejava ali. Nem de longe se recordaram que o que os unia era a mensagem cristã que recomendava o amor ao próximo. Ninguém se recordou sequer da célebre parábola do bom samaritano, daquele que teve compaixão para com o caído na estrada, desconhecendo-lhe a origem, a nacionalidade, o motivo pelo qual sofrera tamanha agressão. Ninguém, a não ser Bento, o abade-chefe de todos os monges. Ele não pensava como os demais, que estavam dispostos a deletar de suas vidas um homem grosseiro e pobre de espírito. Apesar de jovem, o abade era sábio e viu uma grande oportunidade para todos irem além de si mesmos e exercitarem a tolerância. Bento lembrou aos seus comandados que fazia parte da tradição daquela ordem religiosa acolher a qualquer um que batesse à sua porta. Bento acolheu aquela criatura, ofereceu-lhe alimento, cama limpa e um trabalho. Era uma tarefa muito difícil: ceifar os espinheiros perto de um lago, preparando o terreno para futuro plantio. E o homem se dedicou a trabalhar com plantas repletas de espinhos, da manhã ao cair da tarde, decidido a tornar aquele local um campo limpo. No entanto, aconteceu que um dia ele perdeu a lâmina da sua ferramenta. Ela voou longe e caiu no meio do lago. O abrigado se desesperou. Era a Idade Média e os instrumentos agrícolas eram considerados preciosos. Imaginou que os monges o mandariam embora por causa da sua perda. Quando soube do acidente, Bento foi ao campo. Encontrou o homem com o rosto lívido, o cabo da foice sem lâmina nas mãos. Não teve dúvidas. Entrou no lago e foi recuperar a lâmina. Era seu dever ser tolerante e acolhedor, e devia dar o exemplo aos demais. Tolerância para com o outro. Por vezes, nos parece bem difícil quando pensamos que os verbos abranger, incluir e acolher são os que melhor definem o que é a tolerância. Cabe-nos pensar que todos nós, em algum momento, na família, no trabalho, na sociedade em geral, podemos nos sentir rejeitados, como o bárbaro que procurou abrigo no mosteiro. A terra é o grande mosteiro. Convivemos com pessoas de múltiplas culturas, origens e modos de vida diferentes. Estamos diante da diversidade humana todos os dias, o tempo todo.
E da mesma forma que desejamos ser aceitos, acolhidos, o outro também deseja. Quando encontramos alguém que nos cause antipatia, tudo que ele fizer nos será intolerável. Precisamos nos tornar mais maleáveis. Precisamos nos libertar do eu gosto ou eu não gosto e mudarmos nossa maneira de olhar o outro. Tratá-lo como gostaríamos que nos tratassem. Não é essa a grande norma estabelecida pelo Mestre que dizemos seguir? Tolerância. Aprendamos a aceitar mais, entender mais, acolher mais. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Essa lição faz um ensinamento muito grande para a gente, né? Que a gente não tolera nada, de uma maneira ou de outra. A gente falta, né, com a tolerância. Mas a tolerância também, ela tem que ter um limite, porque senão se torna conivente com o erro, né? Então a gente tem que ter, segundo o livro Ave Luz, uma conversa de aprendizado com o Felipe, Jesus coloca que a tolerância é um estado da alma que todos nós devemos conquistar. E ela, por si, tem múltiplos valores. A gente viu na lição de hoje, né? A caridade, a fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse, né? Então, vários tópicos das virtudes estão dentro do início, que vamos dizer é a tolerância, né? Então ele diz que ela tem por si múltiplos valores, mas denuncia algum perigo. Porém, não podemos viver só a força da tolerância, que nos faz acalmar alguns impulsos inferiores, né? É proveitoso que junto a ela coloquemos a razão em evidência, para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. O que o monge fez? Ele deu abrigo, ele deu um lugar, deu comida, mas ele deu trabalho. Quer dizer, então ele colocou disciplina naquele homem que estava na rua, né? Às vezes, eu lembro que quando a gente tinha a nossa chácara, aparecia sempre gente lá, né, pedindo alguma coisa, mas serviço eles não queriam fazer. Interessante, Jane. Às vezes precisava limpar, né, cortar o mato de um lugar, era difícil. Eles queriam que você desse, mas não queriam fazer. E o monge mostrou para esse que ele tinha que também, porque você sabe que quando você fica com a cabeça ocupada, você esquece alguns erros, você se volta a ter dignidade, né? Volta a ter aquela posição de não estar pedindo esmola, você, nesse ponto que eu estou falando de trabalho, né? Mas a compaixão é muito útil nos casos assim. Ele faz uma comparação, essas palavras de Jesus para Filipe, ele faz uma comparação que quando um médico vai tratar uma doença, ele tem que conhecer a doença para poder colocar os remédios, a dosagem, tudo certo. E a tolerância também é uma enfermidade moral. Ó, interessante. Está sujeita às mesmas leis da doença do corpo. Também precisa do quê? De trabalho, de disciplina, né? De uma orientação da gente, né? Tá? Então, ela não pode passar as fronteiras delimitadas pelo bom senso. Tudo na vida é bom senso. Já repararam? A gente tem que analisar como eu devo agir para não agredir o próximo e para auxiliá-lo realmente. A mensagem termina falando na parábola do bom samaritano, né? Que Jesus falou com o bom samaritano, mostra naquela mensagem do bom samaritano o desejo da caridade,
da humildade, né? Do auxílio ao próximo. Não é, Jane? Na verdade, a tolerância é uma virtude. A enfermidade moral é aquilo que a tolerância tem que suportar, né? É verdade. Então, se colocar no lugar do outro é empatia, porque a pessoa que é tolerante, ela consegue pensar assim, mas e se fosse eu no lugar dessa pessoa? E se eu não tivesse tido a oportunidade de saber o que eu sei, será que eu não teria feito pior? Mas isso não significa ser conivente, porque se você não age para corrigir o mal e é tolerante com ele, o mal prepondera. Então você tem que agir de acordo com o amor e o bom senso, como colocou a Silene, né? Mas tudo tem um certo limite, que esse limite é aquele que é o que extrapola, que é o direito do seu próximo, né? Verdade, Jane. Então a gente vai falar da compaixão, porque é um... peraí, Silene, tem aqui, antes de sair da tolerância, para variar, aquele livrinho, né? Que a gente sempre traz da Joana de Ângeles aqui. Joana de Ângeles responde. Eu não peguei esse livro porque eu sabia que você ia pegar. Tem sempre alguma coisinha que eu falo, nossa, parece que respondeu quase tudo. Aqui tem uma questão sobre a tolerância. O autor, né, ele pergunta assim: hoje as criaturas mal têm tempo para os semelhantes e vive-se com muitas queixas e reclamações. Será que não existe mais tolerância? E a resposta foi retirada do livro Mestre de Amor, da Joana de Ângeles. E ela diz assim: fala-se muito em tolerância. Apregoa-se a necessidade desse preceito cristão. Escreve-se sobre o valor de tão nobre auxiliar do amor. Pouco, porém, se vive a mensagem da tolerância, que foi o que a Silene colocou no comecinho. Sem ela, todos sabem, a própria beleza ressuma tristeza, e o cálice de licor do êxito se converte em taça de amargura onde o tédio se demora. Alguém se atrasa e logo a maledicência açoita, sem recordar a possibilidade de transtorno no tráfego. O traje não é digno e imediatamente a censura fere, ignorando as circunstâncias que o modelaram. Isso nos faz lembrar a historinha que aconteceu com a Benedita Fernandes. Você lembra dessa história? Não sei. Ela foi a Dama da Caridade de Araçatuba, uma pessoa maravilhosa. E ela era muito pobre, fazendo todo o bem que ela podia, ela não tinha nem roupa para vestir. Uma vez teve uma reunião com os políticos, pessoas da alta classe, para poder fazer alguma coisa para ajudar as obras de caridade dela. Ela não tinha roupa, a roupa dela estava toda remendada e era calor, e ela foi com um casaco por cima da roupa. Era um casaco que ela tinha ganhado para esconder os trajes remendados, né? E aí a pessoa pode julgar mal, nossa, né? Mas ela foi na humildade, né? Fazendo o que foi possível. É bem essa fala aqui, ó: o traje não é digno e imediatamente a censura fere, ignorando. O que aconteceu com a mensagem de hoje, né? Ele era todo... mal arrumado, sujo, né? julgaram mal, né? É verdade. O vizinho fala alto e é classificado de mal educado. Entretanto, pode ser um obsidiado. Pode ser surdo também, né? O patrão é severo e é tomado por algoz, esquecido de que ele também é servidor. Toda reação nasce na conivência da razão, que se ajusta às justificativas da mente em desalinho. Os que reagem perderam a força de agir. Olha só,
A pessoa que tem a tolerância, ela age sempre com equilíbrio, com calma, ela não fica descontrolada, desequilibrada, né? Tolerância não é apenas um formoso roteiro teorizado, é uma diretriz atuante. Claro que dentro daquela situação que você tem que ser tolerante, mas a complacência, ela tem um limite para não se tornar conivência, porque se você sabe de uma situação que está errada e não corrige, você está sendo conivente com aquilo. Sabe, Silene? Só para encerrar esse tópico, você vai entrar na compaixão já? Não. Ainda não? Eu vejo muito assim com as pessoas mais velhas, que foram criadas com uma diversidade, uma situação bem diferente da modernidade, né? E elas são tolerantes com os filhos que estão agindo de modo contrário ao que elas gostariam. Tem a tolerância porque ama o filho, mas lá no fundo da alma não está aceitando aquilo lá, não. Aí o filho vem dormir com a namorada na casa do pai e da mãe, e eles não estão gostando disso não, mas ficam quietos, não falam, olha, a gente não foi criado assim, desse jeito, nós não gostaríamos que isso fosse assim, vocês precisam respeitar o pai e a mãe, não fazer isso não. Não falam nada, no fundo eles não estão gostando nem um pouco, sabe o que acontece com eles? Pressão alta, úlcera, porque estão engolindo tudo. Isso não está certo, a pessoa não precisa brigar, mas ela tem que expor o seu ponto de vista para ser respeitada também, né? Inclusive, pode conversar ou com o filho ou a filha, né, separadamente, né? E expor o que está pensando, o que está fazendo. Eles ficam quietinhos, com medo de desagradar o filho e ficam aguentando essas coisas. Já ouvi muita história. Você é posto de socorro físico e moral. Sabe, Jane, para terminar a tolerância, tem um livrinho chamado Convites da Vida, que é do Divaldo Pereira Franco, o médium. E a Joana de Anjos, ela diz assim, tolerância é caridade em começo. Olha que bonito. Né? Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com os excelentes resultados do bem onde estejas, com quem convivas. Olha que lindo. Então, é tudo isso que nós refletimos a respeito da tolerância aqui, porque, no fim, nós preferimos falar sobre a compaixão, né, Jane? Que é um resultado. Que falou disso também lá no Momento Espírita, né? Isso mesmo, né? Então, a compaixão, segundo a grandeza da compaixão, que é uma página do momento.com.br, que da Federação Espírita do Paraná, nós baseamos os nossos estudos, né, do primeiro domingo do mês e no último também, porque normalmente a gente que escolhe. Tem uma lição, há várias lições sobre a compaixão, e uma delas, ele diz assim, a compaixão é uma doce palavra que toma o coração sensível e está muito além de somente comover-se com o sofrimento material de alguém, né? É claro que com fome, pobreza, doença, sensibilizam a alma. A gente vê isso lá no Rio Grande do Sul, não faz tantos anos, né, Jane? O povo inteiro, do Brasil inteiro, até do estrangeiro, o pessoal dando a sua colaboração, né, para auxiliar, por causa que tinha o coração cheio de compaixão, né? Então, ele diz assim, que a pobreza, a doença sensibilizam a alma, mas a compaixão também pode ser traduzida pelo sentimento de compreensão perante as pessoas difíceis, né? Perante o perdão, perante a quem nos ofende, né, e maltrata. A gente vê exatamente isso, né? Que a compaixão, ela é um elemento que tem no nosso coração, que você não revida nada, né, Jane? Você tem o prazer de auxiliar o outro
mesmo que o outro esteja, de certa forma, prejudicando você moralmente, não é? Exatamente. Então, porque a compaixão, se você... É que a gente ainda tem muito egoísmo, muito orgulho no coração, porque a gente vai, a primeira sensação é para revidar, sempre, né? A gente não tem educação, a educação é em segundo plano, né? Então, a gente tem que analisar. O espírita tem, assim, um tesouro no coração. Ele conhece as leis divinas. Jesus, quando estava lá na cruz, ele sofreu tanto antes para chegar até aquele ponto, mas ele fala para o Pai, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, não é? Então, é aquela compaixão grande de alguém que sabe que a vida continua, que cada um vai colher os frutos daquilo que plantou, e sabe que são momentos de aprendizado. Cada encarnação é um momento de aprendizado na vida. A gente convive com os outros, mas a gente está aprendendo moralmente a ter paciência, a ter resignação, a ser caridoso, né? Então, a mais difícil forma de compaixão é tolerar aqueles que são desagradáveis, não é? E causam prejuízos. Isso segundo aqui, essa grandeza do momento.com. É o que os pais fazem, que está dando úlcera, e gastrite e pressão alta. O estado de compaixão compreende o próximo verdadeiramente. Não se põe em posição superior a ele, não o humilha. A verdadeira compaixão, ela é generosa. Ela entende o momento e as razões da outra pessoa, né? Aí ele nos diz que um exemplo de gesto de compaixão está em Jesus, né? Quando ele perdoa os seus algozes. Nós temos aqui daquele livro de novo. Olha só que coisa boa. Fala o nome do livro aí, Jane. Que Joana de Ângeles Responde. Chama-se Joana de Ângeles Responde, foi organizado por José Maria de Souza. E ele pergunta assim, olha só: diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, será que falta ao homem o sentimento de compaixão pelo semelhante? E vem a resposta do livro Responsabilidade, da Joana de Ângeles. E ela fala: escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Foi o que a Silene acabou de colocar, dizendo do egoísmo, né, que ainda virge no coração de muitos, né? Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade até para o crime. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta, realiza o socorro na razão em que a última apenas se apieda. Então, quer dizer, a pessoa verdadeiramente compassiva, ela não fica só olhando, vai assistir um jornal lá, fala dessa enchente que você comentou, né? E chora de dó, mas não faz nada, só chora. O compassivo verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa, ele monta um trabalho, faz uma equipe, arruma jeito de transferir mantimento, roupa, tudo, né?
Teve uma época lá em Santa Catarina, que lá até hoje nós não esquecemos, que teve uma enchente também, acho que foi naquela área de Blumenau, por ali, que teve gente que nem conhecia os outros e abriu a porta da casa e entrou 10, 15 pessoas estranhas ali para morar enquanto recuperava daquela situação dolorosa, né? Isso é uma compaixão atuante mesmo, né? Porque justamente tem um outro momento.com sobre a essência da compaixão, que fala exatamente isso que a Jane acabou de dizer, que a compaixão é diferente de pena. A pena é estática, distante. Que é isso, chora, vê, nossa, coitadinho, mas está ali na televisão olhando aquilo lá, não está. Né? Só chora. É distante, não exige envolvimento com o outro. Quer dizer, eu tenho pena, eu tenho dó, ai, coitadinho. A compaixão, por sua vez, é dinâmica, proativa. Tá? Implica no envolvimento profundo com a vida alheia. Em tudo quanto olha, ela fica em parte. Sim, em tudo quanto olha, ela se identifica, pois não consegue se ver sozinha neste mundo. Ela enxerga muito mais o nós do que eu. A compaixão está salvando este mundo. É ela que está acelerando a mudança para o bem que vem se operando na humanidade nos últimos tempos. É a agente da regeneração, irmã bendita da caridade. Olha que lindo! Sem ela, a insensibilidade toma conta, congela, paralisa. Sem ela, nós somos apenas instinto de sobrevivência, sem sentimento algum. Compaixão, tenhamos hoje esta virtude com meta. Como anda o desenvolvimento dela no seu coração? Como é que anda? O que você pode fazer para colocá-la em prática? Ele está perguntando aqui o momento.com, quando fala da essência da compaixão. As oportunidades virão. Precisamos estar prontos para elas. Vamos ser agentes da transformação do mundo de braços dados com a compaixão sempre. Nós temos aqui um livro que é lindo, gente. É psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, do espírito de Amélia Rodrigues, chama-se Vivendo com Jesus. É isso mesmo. Amélia Rodrigues tem vários livros, né? E o título é Compaixão com Dinamismo. Nós não vamos ler tudo, que é comprida, mas vamos ler uns tópicos, né? Então ela começa assim: onde quer que Jesus se apresentasse, o sofrimento antecipava-lhe os passos, aguardando a sua misericórdia. Aqueles eram dias parecidos a estes, com ligeira alteração de comportamento sociológico e cultural, enxameando, porém, as dores que fazem parte da agenda evolutiva dos espíritos. O ser humano é aprendiz rebelde da evolução, que opta pelo prazer de efeitos imediatos, embora anestesiantes, em detrimento da alegria pura e profunda de curso demorado. Por isso encontra-se invariavelmente percorrendo o estreito corredor das amarguras, quando poderia passear pelas imensas paisagens livres do bem-estar. Iniciando o seu ministério, anotou Mateus que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova e curando todas as enfermidades e moléstias. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
A palavra de vida eterna encontra-se-lhe ao alcance com pequenos movimentos e mínimo interesse. Entretanto, os hábitos arraigados desde longa data submetem esse espírito reencarnado a situações deploráveis e dominações alucinadas que se transformam em guerras cruentas, em crimes hediondos, em perversidades inimagináveis. Nele confraternizam o anjo e o demônio, cada qual buscando predomínio, produzindo os efeitos compatíveis com as suas formulações. Jesus significa liberdade e sua mensagem é o pábulo da vida. Ao longo dos évos, multiplicaram-se os atormentados e infelizes, que a si mesmos assim se fizeram, enquanto diminuíam os socorristas e misericordiosos. Ele então teve compaixão das massas infelizes. Não se trata, porém, da compaixão que apenas se apieda, mas daquela dinâmica que atende às necessidades, ó, que foi isso que foi falado, diminuindo a carga dos sofrimentos. E por isso ele curava todas as enfermidades e dores que lhe buscavam ajuda. Na imensa noite que separam aqueles seus dias dos sofrimentos atuais, desceram à terra, atendendo à sua proposta, os espíritos nobres que violaram o silêncio dos túmulos para convidar as criaturas à observância da ética e da ação promovedoras da saúde e da paz. A partir desse momento, não mais predominaria a ignorância em torno da sobrevivência do ser à morte física. Demonstrada por ele na ressurreição gloriosa, o além-túmulo rompeu seu mistério e libertou os que eram considerados ausentes, a fim de que pudessem auxiliar o imenso rebanho na messe expressiva, demonstrando que cada qual é responsável pelo que faz de si mesmo, tendo oportunidade de crescer e libertar-se do jugo da escravidão do primitivismo, por onde começou a jornada evolutiva. Em toda a parte na terra, os clarins alviçareiros da Boa Nova passaram a modular a melodia da verdade, demonstrando a grandeza da vida em sua exuberância e finalidade, de modo que ninguém se pudesse escusar de renovar-se sob justificativas falsas de desconhecimento dos objetivos essenciais da existência. A compaixão dinâmica de Jesus enviou o Consolador ao mundo terrestre e todo o planeta passou a conhecer a realidade da vida, especialmente além da morte, onde realmente têm lugar as origens do ser, do seu destino, da sua existência. É verdade que ainda faltam muitas conquistas e ajustamentos morais para que se estabeleça na terra o reino dos céus. No entanto, já se pode perceber quão maravilhoso é poder-se vivenciar a amizade pura, o devotamento fraternal sem jaça, a solidariedade enriquecedora sem mesclas de servilismo ou de interesse subalterno. O anjo da caridade distende os seus braços sobre os aflitos e diminui-lhes o choro e o desespero, acenando-lhes com a esperança risonha os melhores dias que os aguardam, restabelecendo-se a pouco e pouco as primícias dos venturosos períodos de amor e de harmonia para a sociedade.
Propostos por Jesus, todos irmanam-se, desencarnados e encarnados, para ser travada a grande batalha da verdade contra a ignorância, do bem contra o mal, da alegria contra a tristeza perversa. Bem-aventurados, pois, todos aqueles que se disponham ao bom combate da luz contra a treva, da afetividade contra os sentimentos de ira e de rancor, quando então, ainda compadecido do estágio moral dos seres humanos, o Mestre incomparável recebê-los-á afetuosamente, oferecendo-lhes a seara de luz para cuidar. Lindo, não é? Nós pulamos um monte de coisa aqui, porque é grande, mas bem-aventurados aqueles que travam o bom combate. Esse bom combate começa dentro de nós. Não é ficar combatendo os outros que nem guerra, não. É combater a nós mesmos, nos tornarmos melhores. Jane, prezados ouvintes, a gente estudou a compaixão, fui procurar um livro que eu anoto sempre, há 10 anos atrás, Jane. É, 2016. E nesse dia, a gente falou... Desculpe. Falou de um tema, que, do Momento.com, que tem uma historinha muito interessante que aconteceu em Salvador, na Bahia. Então, ela diz o seguinte: Hamilton era um homem simples. Trabalha como operador de escavadeira na cidade de Salvador, na Bahia. Em certa manhã, ele recebeu uma missão difícil de realizar. Deveria destruir as 2 casas singelas onde Thelma morava com o marido, 7 filhos e mais 5 parentes. Olha que coisa. O terreno em que Thelma construíra as 2 casinhas fora doado da sua mãe por um antigo patrão, mas o patrão teria vendido a propriedade a um engenheiro. O suposto comprador entrou na justiça com um pedido de reintegração de posse e o processo foi julgado a seu favor. A família de Thelma deveria ser despejada. E lá foi Hamilton. Tomou o volante da máquina, apontou para as casas, mas não conseguiu avançar, porque a cena era comovente. Sentada na calçada, com alguns dos filhos, estava a Thelma. Com seu salário de merendeira, certamente não teria condições de alugar uma casa para abrigar família numerosa. Com a cabeça apoiada nas mãos, Thelma chorava discretamente. Hamilton, pai de 9 crianças, não resistiu e também chorou. Desligou a máquina, desobedecendo a ordem de um dos policiais que estava lá para garantir o despejo. Ele se recusou a executar o serviço. Endureça seu coração e cumpra a ordem, falou o policial. O operário não se moveu. Pela desobediência, ele recebeu ordem de prisão. Como era hipertenso, Hamilton passou mal e teve que ser levado ao hospital. A história entrou nos noticiários da noite. Hamilton teve a prisão revogada e virou herói nacional. é uma história real, não é? É. 2 semanas depois, a Prefeitura de Salvador anunciava que regularizaria o terreno de Thelma para que ela pudesse morar sem temer outra ação de despejo. Aí, o responsável, pelo texto do Momento Espírita, coloca assim: a compaixão é um sentimento nobre que brota nos corações daqueles que se deixam sensibilizar pelos sofrimentos dos outros. Sem se importar somente com a parentela corporal, quem tem compaixão se coloca no lugar daqueles que sofrem, mesmo que jamais os tenha visto, como o caso que a Jane acabou de contar das pessoas que eram abrigadas na casa das outras pessoas que nem conhecia, com gente assim,
para se livrar da enchente lá em Santa Catarina. Estou lembrando aqui, acho que eu vi ontem isso pelo Google. Uma mulher, acho que muita gente deve ter visto. Ela estava dirigindo o carro dela e tinha um homem que caiu na linha do trem. Você viu isso aí? Não vi. Ela saiu correndo do carro e foi acudir o homem. Foi a conta dela tirar um outro senhor, 8 segundos o trem passou. Era um velhinho que estava andando de andador e na hora que ele estava atravessando, o andador enroscou no trilho e ele caiu. E aí ela não pensou 2 vezes. Ela chorava na entrevista depois, que ela falou que tem pavor de trem, que ela não sabe como que ela fez aquilo, que ela saiu correndo do carro sem pensar para acudir o homem, mas que ela não tinha nem coragem. O marido dela, quando estava dirigindo, não podia nem passar na trilha do trem, que ela tinha trauma daquilo, ela tinha um pavor desde criança, que ela não sabe como que ela teve força para fazer aquilo, que ela agiu sem pensar. Isso foi a compaixão, você vê? É. Ser humano acudindo o outro ser humano, que bonito. Diz que 8 segundos o trem passou. Nossa. E está lá na internet, no Google de ontem. Sem se importar somente com a parentela corporal, quem tem compaixão se coloca no lugar daqueles que sofrem. É o caso, né, que jamais, mesmo que ele não tenha visto. É um sentimento que, segundo Jesus, deveria animar o coração do verdadeiro cristão. Colocar-se no lugar dos semelhantes, fazer o que gostaria que lhe fosse feito, é um princípio de fraternidade e solidariedade verdadeiras, tá? Como Hamilton, operário que virou herói nacional, existem muitos outros anônimos, como você está contando aqui. Essa mulher não é anônima mais não, eu não lembro o nome, porque eu vi meio rapidinho, mas já está que lutam pelos direitos dos outros com disposição e coragem, né? Coragem, bem, a gente faz as coisas sem pensar, nem sabia que tinha essa coragem, né? É esse povo que às vezes está passando lá vários casos já, né? No Tietê, aquele rio imundo, sujo, e vê uma pessoa que estão limpando. Esse governo lá está sendo maravilhoso, estão conseguindo. E a pessoa vê um outro que caiu lá dentro, pula sem pensar e vai salvar, né? Isso aí é porque já tem dentro de si essa compaixão estabelecida, porque senão ela não faz isso, não. Ela ficava olhando, esperando o outro fazer. Olha, que interessante que ele coloca aqui. A compaixão é muito comum onde a pobreza é mais acentuada. E isso é uma realidade, né, Jane? Quem sofre ou já sofreu, geralmente se compadece quando percebe alguém sofrendo, não é? E é verdade, ó. Essa empatia, no entanto, não se constitui regra, pois existem pessoas que são indiferentes ao sofrimento alheio, ainda que conheçam de perto o que é sofrer. Jesus, mestre, ergueu bem alta essa bandeira, recomendando que façamos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, né? É bem a máxima, né, da cristandade, do ensinamento de Jesus, não é? Pois é, Jane, você tem aí Fonte Viva. Será que dá tempo? Tem mais 2 minutos? Bom, vamos ver aqui. Um trechinho. É de um trechinho do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é o Fonte Viva, e se chama Atendamos ao Bem. E começa com a mensagem de Jesus que está em Mateus. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E vem o comentário de Emmanuel. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que por vezes não passa de êxtase inoperante,
não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Agora nós vamos ouvir a mensagem do José Antônio Vieira de Paulo, sobre o Pai Nosso. Muita paz a todos. Vou deixar só uma frase aqui. Raciocinar é necessário, mas amar é imprescindível. A Deus tudo, né? Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Oramos. Os apóstolos um dia se aproximaram de Jesus e perguntaram, indagaram ao Mestre: Mestre, nos ensine a orar. Então Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair com as tentações, e livrai-nos de nossos males. Assim Jesus nos ensinou a conversar com Deus. Hoje, a proposta nossa na reflexão é olhar para o Pai Nosso, ouvir o que Jesus está ensinando quando Ele nos propõe essa oração. Primeiro lugar, quando Jesus diz assim: quando vocês orarem, digam assim: Pai Nosso. Jesus está nos legando um dos seus maiores presentes para a humanidade: chamar Deus de Pai. Os pesquisadores do Evangelho chegaram a fazer as contas, descobriram que existe mais de 270 citações de Jesus, lógico que repetidas em alguns evangelistas, alguns momentos são repetidos, em que ele usa a palavra Pai. Mais de 270 vezes Jesus chama Deus de Pai. Só no Evangelho de João, mais de 150 vezes Jesus chama nosso Pai, nosso Criador, de Pai, e nos apresenta Deus como um Pai. Quando faz algumas parábolas, nos apresenta alguns raciocínios, usa a figura de Deus como de um pai. Um pai tinha 2 filhos e fala do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos e fala do filho que não quis ir colher as uvas na vinha para guardar nos celeiros, e do outro que disse que não ia e foi e guardou. Sempre falando de um pai. Então, um dos maiores legados que Jesus nos deixa é de podermos olhar para um Criador todo-poderoso, Criador de todo o universo, de todos nós, como um Pai. Mas por consequência, isso tem uma consequência. Todos nós tornamos-nos
irmãos. Todas as criaturas criadas por Deus na condição hominal, na condição de consciência, somos irmãos. Então nós temos o dever de nos relacionar como filhos de Deus, como irmãos. Então aí nós vamos dividir o Pai Nosso em duas partes. Na primeira parte, em que nós temos de nos colocar, segundo Jesus nos propõe, em relacionamento com o Criador, submisso à sua superioridade, à sua grandeza, à sua magnanimidade, tanto que ele diz assim: santificado seja o vosso nome. O que é santificar o nome de Deus aqui na terra? O que é viver na terra honrando a Deus? Então me recordei, por exemplo, quando Elias, o profeta, propõe aquele desafio aos 400 sacerdotes de Baal. Quando ele vence aquele desafio, está lá no Velho Testamento, em Reis, e ele pede ao rei Acabe que mande decapitar os 400 sacerdotes. Por que Elias faz isso? Ele, um profeta, porque ele julga que está honrando a Deus fazendo isso, porque ele está matando os inimigos de Deus. Ele não tem a consciência de que aqueles sacerdotes são seus irmãos, são filhos do mesmo Deus, porque quem veio trazer ao mundo essa realidade foi Jesus. Então Elias não tinha essa consciência, essa compreensão. Então ele vai honrar a Deus, santificar a Deus, na condição de quem mata os impuros, mata os injustos. Mas a partir do momento em que surge Jesus na nossa existência e que nos apresenta um Deus de amor e de misericórdia, já não dá mais para pensar em santificar o seu nome com gestos de crueldade. Nós só podemos pensar em santificar o nome de Deus com gestos de amor e de bondade. Venha a nós o vosso reino. Então a nossa primeira parte do Pai Nosso é o nosso relacionamento com o Criador. Quer dizer, Jesus está dizendo que nós temos que pedir que Deus nos ajude a trazermos para o mundo em que nós vivemos, que é um mundo imperfeito, de almas imperfeitas, o reino de amor e de paz. Então venha a nós o vosso reino de amor e de bondade, e seja feita a vossa sublime vontade aqui na terra, como nos céus. Então aí há duas conotações: ou ele está comparando os céus com a terra, quer dizer, que seja feito na terra como já é feito nos planos espirituais superiores, ou que seja tanto feito na terra quanto seja feito no mundo espiritual, que não necessariamente precisa ser o superior. Então seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. Então a primeira parte do Pai Nosso é nós nos submetermos ao Criador e pedirmos ao Criador que se aproxime do nosso mundo e nos traga o seu reino de amor e de bondade, onde nós aqui vamos santificar o seu nome, vivendo em amor e bondade. Na segunda parte, Jesus nos propõe então aquilo que nós necessitamos e sugere que nós peçamos a Deus. Primeiro, o pão nosso de cada dia. É interessante que Jesus não pede o pão para a eternidade, ele pede o pão para cada dia, porque cada dia tem sua necessidade. O pão nosso, se nós formos pensar até metaforicamente, pode ser qualquer coisa. Hoje, por exemplo, pode ser a esperança. O pão que eu precise pode ser a esperança de dias melhores. Hoje, para alguém, neste momento, o pão de cada dia pode ser sim um agasalho, pode ser sim um alimento, mas para outros pode ser a saúde, pode ser uma pessoa que esteja passando um momento de tanta dor, tanta doença física, que para ele o pão daquele dia vai ser o alívio do seu sofrimento. Então quando a gente pede, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o alívio para aquele problema daquele momento. E aí sugere Jesus: perdoe, Pai, as nossas ofensas. Então Jesus está dizendo que para vivermos aqui na terra, nós temos que estar em paz com a consciência.
Nós temos que estar em paz com as leis divinas. Mas Jesus faz uma proposta condicional. Assim como nós perdoamos quem nos ofende. Ele está dizendo, peça perdão a Deus. Mas lembre-se, Deus os perdoará se vocês forem misericordiosos para com os seus semelhantes. Eu sempre me recordo, com muita intensidade, da parábola do credor incompassivo. Porque quando ele vai pedir perdão para suas dívidas vultuosas, é perdoado por aquele rei, segundo Jesus na parábola. E ele sai e vai e encontra alguém que lhe deve muito pouco, e não tem nenhuma piedade e começa a cobrar. E aí os soldados do rei veem ele, que acabou de ser perdoado pelo rei, ali sem nenhuma compaixão, uma pessoa que deve muito pouco para ele. Pegam ele, prendem e levam de volta para o rei, dizendo, olha senhor, o senhor acabou de perdoar uma dívida vultuosa dessa pessoa, e ele não foi capaz de perdoar uma dívida tão pequena de alguém que lhe devia. Está cobrando impiedosamente essa dívida. E o rei manda prendê-lo, a sua família, seus filhos. Então, a parábola de Jesus mostra que Deus é misericordioso, mas que a cada um será dado conforme sua obra. E no Pão Nosso, nessa prece do Pai Nosso, ele diz isso, peça o perdão. Porque nós somos necessitados do perdão de Deus, porque nós estamos na condição de espíritos em erro ainda, que cometemos delitos e que precisamos do perdão e da misericórdia divina, e Deus está nos propondo, segundo Jesus no Pai Nosso, que sejamos misericordiosos e Deus será conosco. Então ele nos orienta, peça o pão, peça o perdão para cada dia, e ele vai nos dizer assim, peça força para resistir às tentações do mundo. Não nos deixeis cair com as tentações. Por que Jesus vai pedir que nós roguemos ao Pai para não cairmos em tentações? Porque o mundo é o campo da prova moral para o Espírito. É aqui na Terra que nós somos testados, e é onde as nossas tendências vão fazer com que nós tendamos a cair nos mesmos erros. Nós tenhamos aquela chance de repetir, de recapitular os mesmos erros, a tendência que nós temos de cair nas mesmas fragilidades polares do nosso espírito. E Jesus quer que a gente vença a vida. Então ele diz, quando você for orar ao Pai, peça força para resistir às tentações, para que você vença a vida. Então, para vencer a vida, nós temos que vencer as nossas próprias más tendências. Então ele sugere que nós peçamos a Deus força para isso. E um outro grande obstáculo que nós enfrentamos aqui no mundo é a luta contra os espíritos perversos. São filhos de Deus, que ainda não evoluíram, mas que fazem parte do mundo que vivemos e que influenciam a nossa vida muito negativamente, nos induzindo a erro, nos impedindo de termos fé, destruindo a esperança, nos levando ao desânimo profundo. Espíritos, vamos dizer assim, que ainda estagiam no mal. Então sugere Jesus, livrai-nos, Pai, do mal. E assim Jesus encerra a sua proposta na oração do Pai Nosso, livrai-nos de nossos males, mas na versão de Lucas está dizendo do maligno, livrai-nos do maligno, quer dizer, da influência perversa, dos espíritos negativos que vêm nos influenciar, nos tentar levar para o inferno em que eles vivem temporariamente, porque tudo é temporário aqui na evolução, aqui na Terra, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. Então, para concluir essa reflexão, eu vou apresentar o raciocínio de Allan Kardec no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Coletânea de Preces. Ele coloca assim: os espíritos superiores recomendaram que eu começasse este último capítulo com a oração dominical, quer dizer, com a prece do Pai Nosso, porque é o mais perfeito modelo de concisão de uma oração, é o mais perfeito resumo de uma forma de se dirigir a Deus.
é uma verdadeira obra-prima de sublimidade, diz Allan Kardec. O Pai Nosso consegue resumir todos os deveres do homem, diz Allan Kardec, para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. E conclui Allan Kardec, a oração dominical encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão ao Criador, um pedido das coisas necessárias para a vida terrena e o princípio puro da caridade. E aqui então nós deixamos essa reflexão para vocês sobre o Pai Nosso. Sei que cada um terá muito mais a acrescentar que contribuir, mas fica aí um caminho para os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus de todo o coração este momento que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos gravando este programa no sábado, dia 3 de outubro, dia de Allan Kardec. Hoje à tarde, à noite já estará este videozinho no ar, mas vamos recordar Allan Kardec, essa bênção que a Terra recebeu para o advento da Era do Espírito proposta por Jesus, para que nós nunca mais ficássemos sozinhos. Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.